fundadores aí da Eliel, né, na época, né? Depois ele saiu, teve outro ministério. E ele era o vice-presidente do ministério Eliel, né? E depois ele saiu, se desligou. Hoje ele tem uma igreja, a palavra de Deus, uma igreja amada. E ele fala que ele é Periel também, porque ele começou na Periel, irmãos. Ele fez o casamento dele, foi o pastor Tony, foi isso? Não, ele batizou o filho, batizou. Deve estar na equipe, está na equipe toda. Estou doido para comprar o passe dele, quer vender, né? Não ficar de pé, em nome de Jesus. E o cara que me socorre, né? Eu não gosto de pedir socorro para ele, porque ele é mecânico também. Então, quando o carro dá um pane, tem um monte de mecânico aqui. Eu não gosto de ligar para mecânico, né, irmãos? Mas o Sérgio é um amigo nosso, irmão nosso. Foi o que eu falei ontem, os indivíduos entraram na igreja dele, né? Mas nós temos certeza que Deus vai entrar com a providência em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém? Amém! Segundo a tua presença, eu apresento o pastor Sérgio e as tuas mãos. O Senhor venha usado de uma forma especial, Pai. Venha derramar toda a autoridade, ousadia e intrepidez sobre a sua vida. Venha enchê-lo, Pai, do teu poder e da manifestação do teu amor. É o que pedimos no teu santo nome, Pai, que tudo que foi levado lá, Senhor Deus, da igreja do teu servo, que na verdade é a tua igreja, Pai, venha ser devolvido 7 vezes mais. Pedimos a Ti, Pai, que toda a sorte de Deus venha ser derramada sobre a vida dele, sobre o seu ministério, sobre a sua família e sobre cada líder daquela igreja. É o que pedimos, Pai, no Teu santo nome, te agradecendo. Amém e graças a Ti. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. A pastora Vilma também ali atrás, né? Então, helper aí, né? E o povo de Deus também está conosco, vai estar conosco até domingo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós somos felizes. Amém. E calor. Amém. Fala, teu irmão, eu nunca fui no inferno, mas deve ser pior. Então se alegra com esse calor, meu irmão. Amém? Amém. Amém? O Alexandre tem uma estratégia do ar-condicionado para os complicar a minha casa. Amém? Fala, teu irmão, esse calor não é nada. É ruim, irmão, mas não é nada. Difícil é ver o pessoal aí no mundo se prostituindo, se matando, né? Isso que é ruim. Isso para a gente é fichinho. O ano que vem vai ser pior, se Deus não levar a igreja. Eu já vi na internet, tá? Vai aumentar um pouquinho mais a temperatura. Não adianta olhar para mim, eu não tenho culpa, eu não estou com a chave na mão para aumentar mais, mas acabou. E acabou o ar-condicionado e os ventiladores nas fábricas, irmãos. Amém? Para ver você mora. Mais importante é que o quarto. Amém? Boa noite a todos. Está tudo bem? Olha para o seu irmão que está ao seu lado, está tudo bem? Agora vamos falar para ele de uma maneira de estupra ainda. Falar, está tudo muito bom, com sabor de chocolate. Aleluia. Então olha para o seu irmão aí de novo e fala para ele, meu irmão, obrigado. Fala para o seu irmão, obrigado por fazer parte da minha família e me deixar também ser a tua família. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós assentarmos, vamos falar bem forte o tema da campanha? Vamos ou não? Quantos aqui sabem? A minha família é a família. Vamos falar para o inimigo lá também, vamos falar com o pé, vamos falar? A minha família é a família que Deus sonhou. Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui na casa de um amigo, né? Eu vivo lutando aí pela paternidade, mas ele não quer ser meu pai, mas eu tenho ele como pai, meu amigão, pastor Mesquita, quem eu amo e estimo muito. E como ele falou, eu antes de conhecer o Mesquita, tive o privilégio
de ser, né, batizado pelo pastor presidente desta obra, é o pastor Nilton. Pastor Tony, amigo meu também. E eu louvo a Deus por esta família. Nós somos a família que Deus uniu. Glória a Deus. Como tema desta campanha, eu quero ler com vocês Salmos 107. Vamos ler todos. Salmos 107. Deus abençoe o nosso amado, ali que está ali atrás, o Milka. Deus abençoe sua vida, sua família querida. Amém? Talvez ele não lembre de mim, mas eu lembro dele. E Deus abençoe em nome de Jesus. Prazer estar junto. Salmo 107. Nós iremos ler o versículo 41. Salmos 107, versículo 41. Salmos 107, versículo 41. Todos acharam? As Sagradas Escrituras ensinam-nos dizendo: mas Ele, o nosso Deus, Ele levanta da opressão necessitada para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Ou também, no mesmo significado, diz-nos: tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa, Senhor, campanha. Te louvamos, a Deus, pelas famílias aqui reunidas. Te louvamos, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Declaramos que somos dependentes de Ti, ó Deus, e declaramos que nada somos sem o Senhor. E por isso nós te pedimos, ó Santo Deus, Deus de Israel, ó Santo Espírito de Deus, que fale conosco, fale no mais íntimo, no mais profundo, e acima de tudo venha ministrar aos nossos corações, trazendo, Senhor, a palavra, Senhor, que nós necessitamos, ó Deus, para essa noite. Fica conosco, Deus, fala conosco, que à medida em que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra, nós, ó Deus, sejamos curados, nós sejamos, ó Deus, se estiver ainda alguma retaliação, algo que seja desfeito pelo poder da Tua sagrada palavra. Nós te louvamos e nós o agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, quando nós falamos de família, nós não podemos deixar de falar da família, que foi a família de Maria, a família que foi a família de José, e o primeiro da família de Maria e de José, que foi o nosso amado Mestre Jesus. Família, com toda certeza, é algo primordial, é algo sagrado de Deus. E é por isso que às vezes você não entende por que eu li esse texto, por que eu li esse salmo, esse versículo desse salmo. Porque Deus, Ele é especialista em tirar o pobre da miséria. Ele é especialista em tirar a pessoa da opressão. Ele tem o prazer de abençoar e levantar aquela pessoa que estava abatida, aquela pessoa que estava frustrada, aquela pessoa que estava ferida, aquela pessoa que estava machucada, aquela pessoa que estava com trauma. O nosso Deus é especialista em pegar esses e sarar todas as feridas, curar, levantar e colocar em lugares altos. E como aqui fala também, e prosperar a família como rebanhos, fazer com que a família se multiplique, fazer com que a família prospere. E todas as vezes, você pode notar isso, que a família ela está prosperando, parece que dá algo errado. Ou às vezes, quando não acontece isso, antes de nós conhecermos a Cristo, quantos lares eram destruídos, quantas famílias estavam andando, talvez, pessoas com um individualismo. E as Sagradas Escrituras declaram dizendo que a casa, o lar dividido, ele não subsistirá. Quer dizer o seguinte: a casa
que ela é dividida, ela não vence. A casa que é dividida, ela não prospera. A casa que é dividida, ela não alcança os lugares altos. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tudo tem a ver. Quando Deus coloca no coração dos homens de Deus levantar um propósito desse, é para que a sua família prospere, é para que a sua família continue vencendo. E nós temos grandes inimigos, os inimigos do reino das trevas, que sempre vão atuar para querer destruir um lar, para querer destruir uma família. E nós podemos vencer. A minha família é a família que Deus sonhou. Mas quando Deus sonha com uma família, Ele sonha porque Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Quando nós sonhamos, nós achamos algo distante. Por exemplo, em uma família, uma pessoa que ela é dependente química, para os olhos humanos, até mesmo para os olhos científicos, é incurável. Mas para Deus não. Em uma família aonde o casal entende que já não há mais amor entre um e outro, já na lógica, na ótica humana, não dá mais. A moda agora é a gente, cada um vai para o seu lado. Isso na ótica humana. Mas para Deus não há impossíveis. O nosso Deus, Ele pode derramar o amor dele sobre o relacionamento, sobre o casamento. O nosso Deus, Ele pode colocar a mão dele sobre um drogado, sobre um dependente químico e fazer com que essa pessoa ela tenha uma família de Deus, uma família real. Nosso Deus é especialista. Quando Deus sonha com uma família, eu quero fazer vocês pensarem e levar vocês a irem comigo nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, falando de alguns jovens. Eu quero falar de jovens que têm um nome, que são chamados de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias, que foram denominados com nomes diferentes. Mas esses jovens, eles tinham sonhos. Mas um dia o sonho desses jovens foram frustrados. E ali eles se viram aprisionados, eles se viram presos, foram levados cativos para a Babilônia, foram levados para um país longe, foram levados para uns costumes diferentes, para uma cultura diferente. Imagine uma pessoa longe da família, imagine uma pessoa longe de casa. É difícil. E ali estavam aqueles jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, longe dos seus descendentes, longe de Israel, presos. Por que nós estamos falando isso? Porque quando Deus tem um sonho, Ele garante o sonho que Ele tem. Mas nós, quando sonhamos, às vezes nós abrimos mão. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Não abra mão. Fala para o seu irmão: Deus sonhou com você, meu querido. Aleluia. E quando Deus sonha com uma família, surgem adversidades. Vocês imaginem esses jovens que as Sagradas Escrituras relatam, jovens judeus, filhos de Deus, eram homens que honravam a Deus, jovens que honravam a Deus, e agora eles estão aprisionados, estão num país diferente, em costumes diferentes, estão debaixo do jugo de homem que não tem o mesmo Deus que eles. Mas Deus tinha planejamento para aqueles jovens. Fala para o seu irmão: em momentos de crise, faça planos, porque esses planos serão planos de Deus, e Deus irá realizar. O momento é um momento de crise. Você não pode parar. Aqueles jovens estavam ali aprisionados. Deus tinha sonhos, tinha planejamentos para aqueles jovens. Estavam ali sob a custódia de homens, a serviço de outras doutrinas, de outros costumes, e eles estavam ali temente a Deus. Todos conhecem a história. Colocaram ali proposta para aqueles jovens, para que eles participassem ali dos costumes daquele país onde eles estavam.
E aqueles jovens, eles falaram que não. Olha, vocês podem trazer alimentos para nós, diferente de vocês. Nós vamos nos alimentar com legumes, nós vamos nos consagrar ao nosso Deus. Aqueles jovens se mantiveram firmes com Deus. Aqueles jovens, eles não esqueceram das suas raízes. Fala para o seu irmão, não esqueça que você é filho de Deus. Estão lá aqueles jovens naqueles países, passaram por várias adversidades, até que um dia eles tiveram uma proposta de se dobrarem ali diante de imagens, diante ali daquilo que foi ortogado naquele lugar, e aqueles jovens recusaram, e viram o poder de Deus nas suas vidas. Antes de tudo isso, Deus levanta Daniel, dá sonhos, dá interpretação de sonhos para Daniel. Eu quero te dizer algo, meu querido. Talvez você recebeu da parte de Deus revelações, promessas, e você só tem vivido momentos difíceis, você só tem vivido algumas situações adversas, e talvez você esteja até desistindo dos seus sonhos. Aprenda uma coisa: quem é filho de Deus não perde os sonhos de Deus. Quem é filho de Deus não desiste do Deus eterno. Quem é filho de Deus não desiste de seguir os mandamentos de Deus. Aqueles jovens se mantiveram firmes. Aqueles jovens, eles continuavam orando. Aqueles jovens, eles continuaram seguindo os mandamentos de Deus. E aqueles jovens obtiveram vitória. De escravos passaram alguns a prefeitos de cidades. Daniel a governador. Fala para o seu irmão, vale a pena ser fiel a Deus. O outro jovem que Deus sonhou com ele, que todos conhecem a história, é José. O jovem que Deus colocou aquele sonho no coração de José. Porque foi Deus que deu o sonho para José. Fala para o seu irmão, esse sonho é Deus que está te dando. É Deus que está te dando. Fala para ele de novo, esse sonho é Deus que está te dando. Daniel, um jovem que vivia bem, que era amado pelo seu pai, porém era desprezado pelos seus irmãos. Fala para o seu irmão, família. Mas nós temos que lutar pela família. Família. Um jovem que ali tinha todo o amor do pai, e os irmãos tinham inveja de José. E Deus vai dar sonhos para aquele jovem. E José sonha com feixes, e vê que os outros feixes que representavam sua família se dobravam diante dele. Como se não bastasse isso, sonhou também com o sol e com a lua que representava o seu pai e sua mãe. E aí já estavam falando que José estava ficando louco, era um sonhador. Fala para o seu irmão, se acostume com isso. Você vai ser chamado de louco, você vai ser chamado de sonhador. Fala para o seu irmão, não se preocupe com isso, isso é de Deus. Deixam zombar de você, para isso faz parte, porque você é um dos filhos de Deus. E Deus sonhou, Ele deu sonho para vocês. Esses sonhos irão se realizar. Quando Deus sonha, o sonho de Deus, o sonho que Deus sonha é um sonho real, é uma realidade. Deus já conhecia José antes do ventre da mãe. Deus já sabia lá na frente onde José ia chegar. Fala para o seu irmão, que pena que nós não somos assim. Nós sonhamos e nós só vemos as dificuldades do sonho. A gente só vê os obstáculos. José sonhou, e pelo sonho de José, ele teve que passar primeiro por traição, ele teve que passar por inveja, ele teve que passar por ameaça de morte. José teve que passar por opressão. José teve que passar ali ser jogado pelos seus irmãos em um calabouço. José teve que passar pela prisão. Depois da prisão, José teve que passar por calúnia. Fala para o seu irmão, seja bem-vindo aos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus é assim mesmo, é que nós não entendemos. Ei, irmãos, presta atenção. A palavra de Deus declara
declara que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, vão mentir contra nós. Mas Jesus fala para nós: olha, assim fizeram com os profetas, vão fazer assim com vocês. Ele fala assim, Jesus, para nós: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós precisamos andar com isso dentro de nós, para que nós não venhamos desistir dos planejamentos, dos sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Deus sonhou com um projeto de sonho para José, que José iria ser o governador para receber o povo, os filhos de Deus lá no Egito. Glória a Deus. Mas dentro do sonho de José teve calabouço, teve inveja, teve perseguição, teve calúnia, teve traição. Mas Deus levantou José como governador do Egito. O Deus que sonhou com você, Ele sabe do que você está passando. O Deus que sonhou com você, Ele sabe das suas dificuldades. O Deus que sonhou com você, Ele sabe o que você está passando. E talvez você pergunte ou questione: mas até quando? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar essas dificuldades? Por que é tão difícil? Fala para o seu irmão: porque você... Fala para o seu irmão: sabe por que é difícil? Porque você é filho de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Fala para o seu irmão: sabe o que isso quer dizer? Está facinho, facinho. Está fácil. Tu é filho de Deus, meu irmão. Tu é filho de Deus. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Deus são mais do que vencedores. Ei, irmãos, por que nós somos tão atacados? Porque nós somos família de Deus. Por que nós recebemos tantas ameaças? Porque nós somos família de Deus. E por que nós recebemos tantas dessas ameaças, adversidades? Porque somos filhos de Deus. E o inimigo, ele quer tirar, roubar os nossos sonhos. A função do inimigo é matar, roubar e destruir. E nós, como família de Deus, nós temos que entender que não importa a circunstância, quem está à frente da minha vida, da tua vida, é o nosso Deus. E Ele já venceu. Ei, imagina você só chegando lá no céu um dia, e aí você recebeu várias revelações de Deus, vários sonhos, mas de repente, devido às dificuldades da vida, os empecilhos, os maus negócios, os obstáculos, de repente você resolve parar, como muitos fazem. Eu parei, vou levar minha vida como a vida quer. Cuidado com isso. Fala para o seu irmão: você sabe qual que é a lei do reino das trevas? Fala para o seu irmão: sabe qual que é a lei do reino das trevas? É o seguinte, fala para o seu irmão: é o seguinte: viva a vida como você quer. Fala para o seu irmão: essa é a lei do reino das trevas. Vamos falar novamente? Viva a vida como você quer. Essa é a lei do reino das trevas. Mas a lei do reino de Deus é diferente. É viva a vida como Deus quer. Viva a vida debaixo da obediência de Deus. Viva a vida sempre fazendo o que Deus manda. E nós temos dificuldade nisso. Então, você imagina, de repente você chegando no dia do juízo, e aí você vai ter a tua defesa, e aí tu fala: não, sabe o que é? Que você viu lá, que não foi fácil. E ainda, né, Deus, poxa, se fosse só os seres humanos, tudo bem. Mas, o Senhor deixou lá o inimigo lá, ele acabou me atrapalhando. E aí a resposta de Deus vai ser o seguinte para essa pessoa: ei, ele já foi derrotado, e você perdeu
para quem eu já venci. Fala para o seu irmão, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos falar aí na sua voz? Vocês digam comigo, a minha família. A minha família É a família é a família que Deus que Deus sonhou. sonhou. Fala, por isso Por isso, eu declaro eu declaro a minha família a minha família mais que vencedora por meio de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Agora, nas Sagradas Escrituras, nós temos base bíblica para que uma família não seja destruída. Vocês já aprenderam aqui. Por que um lar ele é vencido? Porque Jesus declara: uma casa dividida, ela não vai vencer. Por que um lar ele acaba sendo destruído? Eu vou ler o texto da palavra de Deus para a amada igreja, e vocês vão avaliar. O líder dessa igreja, eu tenho absoluta certeza que ele já ensinou. Mas sabe qual que é o problema nosso? Enquanto você não receber o alimento de Deus que é dado, você fica desnutrido. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala, se você não recebe o alimento de Deus que é dado, tu fica desnutrido. O que isso quer dizer? A pessoa vem à igreja, ela não consegue ouvir a palavra, ela não consegue entender a palavra, ela tem preguiça de a seguir quando está sendo lida as Sagradas Escrituras. O líder fala e levanta um propósito para você meditar, para você estudar a Bíblia, e ele não estuda. O que vai acontecer? Ele vai ficar desnutrido. E quando você não vivencia a palavra de Deus, Jesus declara: olha, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Ei, presta atenção, condição. Não basta você falar, eu sou de Jesus, você tem que viver a palavra. A palavra ela tem que fazer parte da sua vida. A palavra ela tem que estar, sabe, enraizada em você. E aí você vai pedir e ele vai responder, ele vai fazer. Então nós vamos ler texto aqui das Sagradas Escrituras que é base da família. Base da família. Fala para o seu irmão, você quer saber esse texto ou não? Fala para ele, te interessa? É de teu interesse? Quantos aqui quer ler? Quer ver? Amém. Vamos lá então. Glória a Deus. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Nós que somos a família que Deus sonhou, por que às vezes você questiona que as coisas não dão certo para você? Aqui você vai encontrar respostas. Aqui você vai encontrar respostas da qual você precisava. E aí, querido, eu não estou aqui para apontar e para dizer se você está fazendo certo ou errado, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas nós, como ministros, servos do Senhor, a nossa função é orientar. Aquele que segue a orientação, que não é nossa, e sim de Deus, essa pessoa, ela não vai ter seu lar dividido, ela não vai ter seu lar rachado. E por que o inimigo, ele entra nos lares? Porque ele nunca teve um, vocês estão entendendo ou não? Por que o diabo, ele entra no meio nosso? Porque ele é revoltado, ele foi expulso da casa do Pai, e ele quer levar um monte com ele. Ele já levou um terço dos anjos, e ele quer levar a gente também. Agora, se nós formos sábios, se nós formos
seguidores das Sagradas Escrituras, ele não vai vencer a gente. Glória a Deus, aleluia. Então olha aqui, base bíblica, Colossenses capítulo 3, olha comigo, uma das coisas da base da família, Colossenses capítulo 3, versículo 18, olha o que diz, vocês acharam? Amém. Colossenses 3, 18, diz: esposa, pode mandar no marido, porque isso convém ao Senhor, isso? Não é? Poxa, que legal, hein? Você está lendo. Aleluia. Eu não ouvi glória a Deus das mulheres. Aleluia. Base familiar. A esposa, ela tem que ser submissa ao marido. Por que o lar não prospera? Porque a esposa é que manda no marido. Estou errado, pastor Mesquita? Estou errado? Está na Bíblia. Por que minha família não prospera? Porque o marido, o pai, ele deixa de ser o pai, me perdoe, e é o pai naca. Ele deixa de ser o marido e é o banana. Eu não estou falando de marido agressor, eu não estou falando de marido que bate, não estou falando de violência, nós estamos falando de um marido que tem que assumir o sacerdócio. Ele tem que assumir o sacerdócio. Sacerdócio quer dizer a prestação do serviço de Deus. Deus é que levantou o marido para ele ser o sacerdote, para ele dirigir a casa, para ele dirigir o lar. A mulher, ela edifica, ela cuida ali do ornamento, ela vai cuidar da alimentação, ela vai ajudar na educação, mas o marido tem que estar presente em tudo. O marido, ele tem que ser o líder, ele tem que ser o sacerdote da casa. Se o marido não é, esse lar vai se dividir, esse lar vai rachar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para você, nosso Deus sabe de tudo. Foi Ele quem deixou isso escrito para nós. Uma outra coisa que atrapalha, no versículo 19: maridos, odiai as vossas esposas, é isso? Não. E tratai elas com amargura. Não. Não é isso não? Ah, eu acho que alguém leu assim. Porque tem marido que só fala mal da esposa, só vive com raiva da esposa, sai do trabalho, em vez de ir para casa, vai para outro lugar. Ei, meu irmão, tem alguma coisa errada. E se você não acertar, o inimigo entra e aí ele destrói lá. O marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou e deu a sua vida pela igreja. Isso é base da família. Eu sei que o sacerdote, o líder desta casa, ele já ensinou isso. Mas por que Deus está falando isso? Porque nós somos uma família que Deus sonhou. E a nossa família que Deus sonhou é uma família vencedora. E nós vamos então acertar onde está errado, para que nós venhamos ter a base, o alicerce, alicerçado em Deus. Uma outra coisa, 20, diz: filhos, em tudo desobedeçam os vossos pais. É isso? Em tudo então obedeçam os vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Irmãos, presta atenção. Ei, jovens, presta atenção. Deus, Ele não tolera rebeldia. Deus não tolera rebeldia. Os filhos têm que obedecer os pais em tudo. Mesmo que você tenha razão, obedeça aos seus pais em tudo. Quando o filho não obedece, por que eu falei que muitas casas são destruídas? Porque o filho cresceu e tudo que o filho ia fazer, mesmo errado, o pai e a mãe deixaram. Quando ele cresceu e ele foi receber um não, ele não tem como aceitar, porque ele sempre ouviu um sim. E aí, quem foi que adotou essa criança e torna-se um jovem, depois, antes de jovem, adolescente, depois de adulto? Quem acaba adotando essas crianças? O crime.
E aí, o que fazer? No fim, crianças que poderiam ter um futuro promissor acabam morrendo cedo. Por quê? Porque os pais foram ausentes. Porque também, às vezes, os pais, quando iriam advertir, os filhos se rebelavam. Filhos, obedeçam os pais em tudo, assim como se fossem obedientes a Deus. Isso faz parte de uma família estruturada. Diz mais aí no 21: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não basta nós pais apenas advertir, apenas exortar, mas nós temos que tomar cuidado também de não provocar a ira dos nossos filhos. Isso faz parte de uma base familiar. Glória a Deus. Fala, seu irmão, Deus está falando conosco. Você pode dizer obrigado, meu Deus, por essa palavra. Diz no 22: servos, obedeceis em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que isso quer dizer? Aqueles que trabalham em empresa têm que ser fiéis a essa empresa. Os servos da casa do Senhor têm que ser fiel ao pastor como fiel a Deus. Aqueles que trabalham têm que ser fiel no seu trabalho. Não só apenas trabalhar quando o patrão está olhando. E aí quando o patrão sai, aí a pessoa vai lá e tira o cochilo. Não, sejam fiéis com o Senhor. É isso que Deus quer para a gente. Isso traz base para a nossa família. Isso traz estrutura. Diz mais aí, Colossenses 3, o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe, irmão, você faz alguma coisa em casa reclamando, sai de casa reclamando, vem para a igreja reclamando, você chega na igreja reclamando. Isso atrapalha, isso tira a base, porque não está o amor verdadeiro de Deus. Colossenses 3:24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Amados, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Se eu sou um bom filho, quando eu for pai, terei um bom filho. Se eu sou uma boa esposa, com certeza a herança terá também como esposo, como esposa. Deus é um Deus que está com seus braços sempre abertos, pronto para nos abençoar. Deus é um Deus que está com os ouvidos abertos, pronto para nos atender. Agora tem um detalhe: a minha parte, quem faz sou eu, a de Deus Ele já fez. Ele já entregou o melhor, por amor das nossas vidas. Ele já entregou Jesus Cristo. Já entregou. Ele já fez a parte dele. O inimigo pensou que tinha vencido uma batalha, e aí quando o inimigo está lá festejando, achando que destruiu o Filho de Deus, Jesus chega lá e começa, naquele momento, vinha uma luz, e eu creio que Satanás se assustou e fala: que luz é essa? E a luz era Jesus, falando: eu vim tomar aí, a identidade dos filhos de Deus, daqui, você não vai levá-los, hoje eles têm vida, e eles vão ter vida em abundância. Nós fomos resgatados do império das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos filhos da promessa. Deus nos deu a vitória já. Por que o Espírito Santo nos traz essas orientações? Porque o Espírito Santo sabe
estamos fazendo a nossa parte, não estamos cumprindo com os nossos deveres. E por isso estamos retardando a bênção de Deus. Deus é um Deus que já nos abençoou e quer continuar nos abençoando. Convido vocês a ficarem em pé. Eu quero orar pela sua vida. Quero abençoar a sua vida. Aleluia. Feche seus olhos, cubra as nossas cabeças. Pai,